A gente tem a reportagem, vou aproveitar para colocar aqui na tela, na entrevista à Folha, a professora da FGV, Clarissa Petermann Gross, que é doutora com uma tese sobre discurso de ódio, avaliou que Bolsonaro defende ideias ruins sobre armas, mas que ele tem liberdade de expressão, foi o que ela disse. Ela lembrou da declaração da campanha em 2018 sobre fuzilar a petralhada do Acre. A gente tem um vídeo, inclusive, desse momento. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vamos botar esses picareta pra correr do Acre. É liberdade de expressão isso, Thales? Pois é, eu tenho muito medo de medidas de censura, em geral. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Só que, no caso do Bolsonaro, ele ultrapassa... não é apenas uma opinião, é uma ameaça. Essas coisas são ameaças. E aí eu não sei se é mera liberdade de expressão. Acho que há aí um equívoco da nossa procuradora, da nossa professora de Direito. Se bem que tem duas possibilidades também. Uma coisa é ele falar como um cidadão. Eu sou contra isso, a favor daquilo, etc. E tal. Outra coisa é o presidente da República. Nessa época, ele ainda era candidato. O presidente da República já cometeu vários atos que são, no meu entender, de incitação à violência em geral. E aí, nesse caso, pode não existir até na legislação brasileira, mas existe na legislação internacional o crime político, que é quando uma autoridade incentiva a violência, incentiva atos criminosos dos seus seguidores. Nesse caso, o Bolsonaro incentiva várias vezes. A gente tem que saber o seguinte, o Bolsonaro foi um equívoco do Brasil, do povo. Por quê? Porque ele falou tudo isso antes. O Bolsonaro disse, algum tempo antes de tomar posse, que era a favor de uma guerra civil, que só uma guerra civil vai resolver os problemas do Brasil. E, por isso, ele até hoje sustenta que toda a população tem que estar armada, porque a população armada garante os seus direitos. Garante os seus direitos como? Guerreando, matando. Então, essa é a ideologia dele. Ele pensa isso. O povo brasileiro tem que decidir se concorda com isso. Temos que partir para uma guerra civil? É isso que se quer? Ou foi um engano ter votado nele para a presidência da República? Esse é o momento. Estamos chegando a outubro. Esse é o momento das pessoas refletirem sobre isso. Queremos todo mundo armado? Guerra civil? Queremos... tem muita gente do Lula que pode querer comprar arma também para se defender. E aí começar o tiroteio. Lá no Paraná já houve um tiroteio assim e resultou na morte de um seguidor do Lula assassinado por um seguidor do Bolsonaro que entrou gritando: "Eu sou Bolsonaro". Se ele não foi incitado, eu não sei mais o que dizer. Pois é, eu recebi aqui mensagem no chat, né? Várias mensagens, na verdade, a respeito disso, mas a Wanda disse o seguinte: isso é violência declarada, isso sim. Inclusive, só parafraseando, né, uma frase de Bolsonaro, que ele diz muito, sempre dá declarações dizendo que o povo armado jamais será escravizado, né? Uma frase que ele sempre usa, enfim, há essa incitação muito clara, né, por parte do presidente. Quero ouvir também a opinião do Chico a respeito disso. Eu tenho duas observações. A primeira é sobre a liberdade de expressão, que o Thales manifestou aí a preocupação com a possibilidade de censura. A gente sempre se preocupa mesmo, porque a gente passou no Brasil por uma ditadura que usava vários argumentos para censurar o pensamento, censurar a manifestação pública, né? Mas, nesses casos, assim, liberdade de expressão pressupõe responsabilidade, né? Você é livre para falar o que você quiser. E tá aí o Bolsonaro, esse vídeo que a gente viu, aí o Bolsonaro se expressou. Agora, a partir do momento que ele se expressa, ele é responsável pelo que ele disse.
Então, nós aqui, jornalistas, nós no Canal UOL, na coluna, no site, no portal, nós somos responsáveis por tudo que dizemos, escrevemos. A gente não pode falar qualquer coisa. Se alguém se sentir ofendido, atingido por aquilo que a gente fala ou escreve, tem a liberdade do Estado democrático, isso, de ir à justiça para cobrar judicialmente qualquer palavra, qualquer frase, qualquer fala nossa sobre que imagine ter ofendido ou trazido algum prejuízo a ela. Então, assim, liberdade de expressão, ok, mas a partir do momento que você se expressa, você tem que responder pelo que você falou. E se aquilo é ofensivo ou criminoso, você tem que ser punido. Agora, sobre a pesquisadora, eu acho que assim, tem que fazer diferenciação. Ela, na verdade, o que eu entendi da entrevista dela, assim, que o discurso de ódio é uma expressão que acabou se popularizou de uma forma talvez inadequada. Nem tudo, a gente está chamando de discurso de ódio, a sociedade está chamando de discurso de ódio, atos que nem sempre se enquadram nessa categoria. Então, tem falas de Bolsonaro que simplesmente são incitação ao crime, já é mais do que discurso de ódio. Discurso de ódio é aquela, como ela diz, tem a ver com a segregação, a uma fala agressiva contra alguns grupos que são discriminados na sociedade. Ela até cita falas com relação a racismo, contra comunidades indígenas, algumas minorias. Então, essa fala de Bolsonaro não estaria enquadrada nessa categoria de discurso de ódio. Para mim, está enquadrado numa coisa pior, que é incitação ao crime. Mas nessa entrevista, a pesquisadora até ameniza isso, e nisso que eu discordo dela. Ela diz assim, naquele contexto, penso que havia razões para interpretar o discurso como uma afirmação da aposta na vitória. É uma fala grosseira, tosca e ignorante, mas não me parece que naquele contexto o presidente estava afirmando que os militantes do PT não deveriam ter o direito protegido de forma igualitária. Eu discordo. Acho que o contexto, ela fala muito do contexto, que a gente tem que ver as falas em seus devidos contextos. Eu acho que o contexto de Bolsonaro, antes do que ele disse, ele já tinha falado em morte várias vezes, falou que a ditadura tinha matado pouco, a ditadura devia ter matado muito mais, que fez ameaça de morte contra o Fernando Henrique. Depois da posse, depois daquela fala, ele voltou a falar várias vezes sobre violência, incitar violência, falar que a esquerda deveria ir para a ponta da praia, se referindo a um local onde presos políticos eram eliminados na ditadura militar, exterminados pela ditadura militar. Ou seja, o contexto de Bolsonaro mostra que aquela fala é, sim, incitação ao crime. E mesmo ele não sendo presidente da República, ele era, na época, já há muitos anos ele uma figura pública. E as figuras públicas têm uma responsabilidade, porque tudo que falam pode servir de exemplo para outras pessoas. E essa fala é, sim, incitação ao crime, e nisso eu discordo da pesquisadora.